O ser humano não vive apenas de pão. Essa verdade, proclamada por Jesus no deserto, quando tentado pelo diabo, revela algo fundamental sobre a natureza humana. Somos criaturas que precisam de sentido, tanto quanto precisam de alimento. Sem propósito, a vida mais confortável pode tornar-se insuportável. Sem significado, a abundância material não preenche o vazio interior. Fomos criados, segundo a teologia cristã, à imagem de Deus, e essa imagem nos faz, por natureza, buscadores de sentido, de direção, de algo que ultrapasse o meramente imediato. Agostinho de Hipona expressou isso com precisão inigualável, ao escrever que o coração humano é inquieto até encontrar repouso em Deus. Essa inquietação não é patologia, é vocação. É o sinal de que fomos feitos para algo maior do que nós mesmos. A busca por sentido é, portanto, legítima, necessária e profundamente humana. Entretanto, essa mesma busca carrega um perigo silencioso e muitas vezes disfarçado de virtude. Quando o sentido se descola da realidade, quando o propósito que o ser humano abraça se torna grande demais para caber na vida concreta, ele deixa de ser sustento e passa a ser fuga. A pessoa constrói, então, um mundo interior grandioso, uma narrativa sobre si mesma, sobre sua missão, sobre sua fé, que já não dialoga com a realidade, mas a substitui. A teologia reformada e evangélica tem um nome preciso para esse fenômeno: idolatria. Não apenas no sentido literal de imagens esculpidas, mas no sentido mais profundo que Calvino identificou ao afirmar que o coração humano é uma fábrica contínua de ídolos. Idolatria é, em sua essência, substituir o real pelo ilusório, o verdadeiro pelo fabricado. E um sentido inflado, desconectado da vida concreta, funciona exatamente assim, como um ídolo que promete tudo e entrega uma ilusão. Esse desvio se manifesta de formas variadas e nem sempre óbvias. Aparece no religioso que tem uma missão grandiosa, mas é incapaz de manter relacionamentos simples. Aparece no entusiasta espiritual que vive de experiências emocionais intensas, mas foge das responsabilidades cotidianas. Aparece no idealista que prega amor universal, mas trata com crueldade quem está ao seu lado. Em todos esses casos, o sentido não está iluminando a realidade, está encobrindo-a. A vida concreta, com suas exigências, suas limitações e seus conflitos, passa a ser vista como obstáculo, não como o verdadeiro palco da existência. Paulo, ao escrever aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com este século. Mas o propósito não é o afastamento da realidade, e sim a transformação interior que capacita o crente a viver nela com discernimento e integridade. A renovação da mente não produz alienação, produz lucidez. O argumento mais poderoso da fé cristã contra toda forma de escapismo é a própria encarnação. Deus em Cristo não respondeu à condição humana com distância ou com um sentido abstrato lançado do alto. Ele entrou na realidade com toda a sua dureza, sua dor, sua ambiguidade. Nasceu em condições humildes, conviveu com pescadores e cobradores de impostos, chorou diante do túmulo de Lázaro, suou sangue no Getsêmani, morreu numa cruz. O Evangelho não é uma narrativa de fuga da vida. É a narrativa do mergulho mais radical e corajoso na vida humana que a história já registrou. É dessa encarnação que nasce o modelo cristão de sentido. Lutero, ao reformular o conceito de vocação, afirmou que todo cristão é chamado por Deus não para fora do mundo, mas dentro dele, no trabalho, na família, na comunidade. O pai que cria seus filhos com fidelidade, o trabalhador que exerce seu ofício com honestidade, o cidadão que cuida do bem comum,
Todos exercem uma vocação sagrada. O sentido, portanto, não está reservado para os grandes gestos ou para as experiências extraordinárias. Ele habita o ordinário, o cotidiano, o concreto. Francis Schaeffer dizia que o cristão deve ter os pés no chão e os olhos no céu. Viver com esperança transcendente sem perder o contato com o mundo real onde Deus o colocou. Essa tensão não é contradição, é maturidade. O cristão crê numa consumação futura, numa esperança escatológica que dá direção à história. Mas essa esperança não o paralisa nem o aliena. Ao contrário, ela o liberta para viver o presente com mais coragem, mais responsabilidade e mais amor. O sentido verdadeiro tem peso, tem fricção com o mundo. Ele não retira o ser humano do chão, dá a ele razão para permanecer nele, mesmo quando o chão é duro. É o pai que enfrenta o dia difícil por amor aos filhos. É o médico que entra na sala de emergência por vocação. É o crente que persevera na fé, não porque a vida é fácil, mas porque encontrou em Deus um fundamento que a realidade não consegue destruir. Viver com sentido, portanto, não é viver numa ilusão confortável. É viver com os olhos abertos para a realidade, sustentado por algo que está acima dela, mas que se manifesta dentro dela. A fé cristã não oferece uma fuga do mundo, oferece graça para habitá-lo com inteireza. E é exatamente aí, no encontro entre o transcendente e o cotidiano, entre o céu e o chão, que o ser humano encontra não apenas razão para viver, mas a coragem de fazê-lo.